Você lembra daquela história do rito de Amalantra, do Crowley, 1904, em Nova York? Especialmente o Amalantra, não. É que aí ele invocou a entidade e apareceu o Lam. Que o Lam é o caso clássico, sim, né? Sim. Seria o primeiro Grey, né? O cabeçudo. Grey. Veio do maior bruxo de todo o céu fazendo ritual para abrir portal. O ser cabeçudo de capinha, né? Ele perguntou, posso te desenhar? E desenha igual o Megamente, assim, né? Estilo Grey ali, ó. Tem a irmãzinha dele ali, ó. Mas é o cabeçudo, né? Então, assim... Você foi no ritual. Sim, foi no ritual. Tá na cara que ritual, bem feito, de alto nível, puxa esse tipo de ser, né? E isso é interessante porque... eu já conversei com outras pessoas que falam de alienígenas e tal, e em geral não tem essa conexão entre o que a gente chama de alienígena com o mundo espiritual. Foi a primeira coisa que eu te perguntei aqui, né? Foi. A conexão entre tudo mais ou menos a mesma coisa ou tudo mais ou menos é do mesmo lugar. O problema é que o cara foi seduzido por esse discurso cientificista. Nós somos muito avançados, viemos aqui para ajudar vocês, né? Sim. Acreditaram no Somebody. Esse que é o perigo. Entendi. E aí eu chego, pra complementar a história, eu chego conheço um policial, e o policial falou, na mesma época que tinha um marronzinho, de pele lisa, que é o famoso, Sei. eu persegui lá uma ocorrência de um peludo que tava na mesma rua. Lá em Varginha também? Olho vermelho e o cheiro, e mesmo cheiro de Fedor podre, ou de de enxofre. né? Que Ficou obviamente impregnado semanas lá no hospital, né? Que ele falava. Na mesma rua, cara. Eu tava no Honda e viu isso. Então, assim, bate com o que os feiticeiros teria falado, que são múltiplas criaturas. Formas diferentes, né? E aí, na cidade vizinha, que é Passos, ali, um pouquinho distante, mas é perto, na mesma época, 96, nos mesmos meses ali, março, estavam sendo atacadas pessoas por criaturas peludas, que aí qualquer peludo que passa vira lobisomem. Mas não é aquele lobisomem olho, são seres diferentes. É um peludão, pesa a cabeça, olho vermelho e um cheiro de podre, de enxofre, de ovo, aí varia um pouco. Ovo podre. E o pai desse cara fala o quê? O filho que foi atacado, né? Fala, meu pai fez um ritual pra vender minha alma. Putz. Então você vê que começa as coisas por que essas pessoas vêm, por que essas pessoas essas criaturas aparecem. Tem alguma coisa aí que eu não consigo hoje explicar tudo, mas alguma coisa tem. Mas e onde o cara faz um trabalho desse tamanho, assim, um ritual desse tamanho, como o que teria sido feito em Varginha, aquela cidade ali, ela fica, entre aspas, amaldiçoada? Fica, né, pô? Na minha opinião, fica. Eu não sei se esse portal fechou ou não, mas uma ilustração, né? O Jimmy Page do Led Zeppelin, ele comprou uma mansão do Crowley, e onde o Crowley tinha feito alguns rituais, e ele começou a fazer alguns rituais lá e não abriu os portais e não fechou. E foi mais ou menos na época que o Crowley estava fazendo esses negócios e abrindo e sem fechar, que começou a aparecer o monstro do Lago Ness. É do lado do Lago Ness a parada. Então ali vira um lugar que de vez em quando aparece uma coisa estranha. Por quê? Ou soltaram um bicho ali ou a porta tá aberta ainda. E se você pegar a Varginha ali, o sul de Minas, é um hotspot, o lugar que mais aparece no Brasil, fenômenos. Será que não foi esses portais abertos? Será que é por causa disso? Pois é. E aí você tem do lado aquela cidade mística, São Tomé das Letras, né? onde teve uma migração hippie nos anos 60, 70, em que tem maior concentração de densidade de bruxos por metro quadrado ali. Anda junto, né? Uma coisa com a outra. E eu acho que isso pode ter também ajudado essas feitiçarias a explicar também, tá? Por que acontece muito ali. Tanto é que lá, eu cientista, né, vindo pra um negócio desse, começa a afetar coisas na minha casa. Eu te mostrei uma foto na última vez que eu vim aqui, de coisas que arranharam e fizeram desenho na minha casa. Aí tu me falou disso por alto. Depois que eu voltei de lá, no dia seguinte que eu voltei de lá. Eu nem lua, sabia. Não é uma torre, lua, né? com um rosto, um monte de coisa. Eu não sabia se era um assunto que você falava abertamente, Eu falo, mas eu não contou, mostro então. a imagem porque eu acho que isso tem uma força muito grande de influência. As pessoas olhando não é bom, aquilo. não. Você viu como é que ele tem? Tem coisa também que eu falo. É a mesma coisa que eu melhor não falo. falar certas coisas que às vezes o cara pode ser prejudicado por E isso. eu sem conhecimento desse negócio, aí eu falei, porra, tem que arrumar um bruxo. Aí arrumei o bruxo Antônio. Tá até na plateia, eu trouxe ele até pra ver a entrevista. O bruxo Antônio Fagundes, lá do sul, ele veio do Rio Grande do Sul. Tá? Legal. Sempre que eu vou a Varginha ver essa questão mais específica de bruxos e feiticeiros, Sei. ele conhece. E aí ele me orienta. Não, pô, isso aqui é um trabalho... Porque eu vou ver um trabalho ali. Que negócio esse cara fez aí? Como é que eu vou interpretar? Interpretar. Na engenharia eletrônica. Como engenharia eletrônica... Precisa dele não, pô. Joga no ChatGPT, que o ChatGPT te fala, tu sai mais barato, pô. Não é não? Tô brincando.
aquela Não, questão, hoje né? você pega um sigilo, tu joga no ChatGPT e ele já começa a te ajudar, né? Mas é aquela questão, tem conhecimentos que não são passados, não são escritos. Então, uma pessoa dessa, como o Fagundes, ele conversa com muita gente, aí ele fica sabendo. Não, os conhecimentos mais requintados são sempre tradição oral, né? Claro. Até aqueles grimórios, né? Claro, a gente conversou ontem com um benzedor de lá, um dos mais antigos de Varginha, né? E ele fala, não, isso aqui minha avó passou pra minha mãe, que era desenho de escravo, minha avó passou pra minha mãe passou pra mim, e é o nosso sistema de magia próprio. Pois, interessante pra caramba isso, né? Agora, uma dúvida. E aquele relato que a nave caiu naquela fazenda, que o casal viu a nave caindo, aí o exército veio e pegou a nave, depois levou pra Campinas. Você acha que não aconteceu isso ou aconteceu simultaneamente? Tem a ver uma coisa com a outra? Eu acho que não teve nave. Se você pega o primeiro relato do casal, que seria o mais confiável, e eles estão falando a verdade, que é a Euri Coralina. Sim. Como é que tu sabe que eles estão falando a verdade? Porque a gente começa a entrevistar tanta gente que a gente, pela reação deles, expressões, manha, né? Você começa, não tem como não ser verdade isso aqui. Entendi. E claro, você pega, não tem nada a perder. Um casal que, assim, não queria fama, não queria nada disso. Um casal Quer dizer, não tem nada a perder, humilde, não tem tudo a perder, tem tudo a perder, não tem nada a ganhar, pelo contrário. Vai aparecer, vai falar, isso vai queimar o filme. Né? Não tem nada a ganhar com isso, só perder. Então, assim, e aí eles falam que viram algo que parecia um submarino. E o primeiro relato qual que era? Voando a 1 metro do chão. Tava no chão o negócio, flutuando. E tinha algo que eles falaram, fumaça, em volta dele. Que o termo que eu usaria, que a gente vê nesses fenômenos, é névoa. Tá. Esses fenômenos se materializam aqui através de luzes e névoas. Tem um caso famoso da década de 60, General Showa. Ele levava político, cientista, todo mundo para Alexandria, uma fazenda Rio Douro, lá perto de Brasília, para ver as névoas que vinham e materializavam os seres e as naves no que ele chamava de seres do hiperespaço, década de 60. É tipo um Skinwalker Ranch lá do... E quem atraía era um vidente. Viu? Que eu te falei que os caras O vidente sabia a hora que ia chegar. Ele era a porta. Na hora do bonde passar. Então você vê que o troço tem alguma conexão, né? Sim. E por fim, lá em Varginha tem perigo. o quê? É uma tecnologia, eu chamo isso de tecnologia, né, cara? Esse conhecimento é uma tecnologia poderosa, E né? dá pra tu servir de canal pra esse tipo de coisa sem querer, meu irmão? Porque assim, a gente tá falando de rituais Tá aqui. com medo, né? Não, tô pensando, pô, meu irmão, que perigo, tu pensou na parada, ou tu, sei lá, leu alguma coisa, se interessou, foi estudar, tu já tá servindo, aí é sinistro, né? Porque, cara, tá bom, primeiro, vamos nessa daqui. Tem como você servir de canal pra esse tipo de coisa, ou atrair, sem querer, ou querendo. puxar coisas e para meio sem querer, Atrair. Eu vi que o Daniel deu alguns exemplos, né? Quando falou do pecado e tal. Ele deu exemplo de... Amargura, né? Angústia. Isso já é o suficiente. Dar a brecha medo o suficiente pra manifestar-se. Ajuda, né? Ajuda. Agora, assim, eu acho assim, isso depende muito de como você reage em relação àquele sentimento. Por exemplo, um problema, vamos supor, tá? Você bateu o carro. Porra, pra você, vou no concerto. Pra uma pessoa, aquilo é o fim do mundo. Aquilo vai me abalar profundamente, cara. Minha vida acabou, não faz mais sentido por conta que eu bati o carro. E aquele sentimento, aquilo que representa pra você, aquela amargura, aquela angústia, que pra mim pode abrir essa porta. Então depende muito de como você interpreta. Às vezes você tá com câncer e tá super feliz, cara. Tá vivendo a vida. Mas se liga. A gente tá falando aqui de pessoas que acessam um tipo de conhecimento para obter algum resultado. Material. Esse resultado, em geral, pelo que a gente tá falando aqui, é um resultado financeiro. Geralmente. É o cara ter mais poder. Geralmente o cara tá procurando o troço da mais baixa vibração, inclusive, né? Se a gente fosse falar... Bom, deixa pra quieto. Beleza. A mulher amante do cara quer que a esposa morra pra ficar com o sempre marido. Um troço nessa baixa vibração, né? Legal. Isso daí, essa entrada, essa habilidade, esse conjunto de regras que está sendo usado para obter esses resultados aí, eu suponho que pode ser usado também para coisas mais louváveis. Claro. Dá pra você, Que não vai prejudicar ninguém, né? Que não vai prejudicar ninguém, que pelo contrário, que vai ajudar as pessoas e não para ganho próprio, suponho, né? Nesse sentido, tu que é pastor, tu é cristão? Eu sou católico. Tá, tu que é pastor, nesse sentido, as pessoas que fazem uso desse tipo de habilidade pro bem, para fazer o bem de verdade, e eu suponho que tem alguém, como é que Deus olha e enxerga essa parada? Ele enxerga assim, há caminhos que aos olhos dos homens são bons, mas que conduzem à perdição. É o que tá na Bíblia.
Então, assim, como Por ele que tá... será que Deus abomina isso? Não, porque tem algumas regras. A Bíblia fala para você não... Agoreiro, feiticeiro, prognosticador, necromante, né? Deuteronômio 18:9, que isso é abominação. Então, o intuito das trevas seria levar o cara a fazer as coisas que Deus falou que não é para fazer, mas dizendo que é pro bem. Pô, tu enganou o cara, pô. Entendeu? Legal, mas o ponto é, isso existe. Isso existe. Sim. É tipo, ó... Qual é a dúvida? Vamos lá. Fala Não que eu me entenda discuto. mal, não me entenda mal, tá bom? É complicado, porque eu sei porque tu é um... Cara, pô, você me conhece. Eu você te sabe que conheço, eu não tenho... mas eu fico bolado dos caras encheram o teu saco. Não, entendeu? aí, tá maluco. Pessoas- Eu já saí dessa há muito Tá tempo, bom. meu irmão. Então vamos lá, ó. Pô, tô Deus, aqui falando de curupira, de mula sem cabeça. Você acha que eu tenho preocupação com isso, pô? Deus colocou no conjunto de regras do ser humano uma parada que é incrível, que é transar, meu irmão, e sentir prazer. Lógico, pô. Legal? Super espiritual, tá na Bíblia, livro de Cantares, pô. Fala de uma relação sexual na Bíblia. Que é uma coisa maravilhosa, de mas que pela Pode ser própria usado Bíblia, errado. Não, pela própria Bíblia existe o Um momento jeito certo. certo. É, um jeitinho ali. Existe Objetivo. Existe de certa forma um objetivo, que é se reproduzir e tal. Mas a gente consegue pelo menos experimentar uma parada que, se do ponto de vista cristão, se espalhado, se à vontade, tá errado, mas aqui de certa forma controlado aqui a gente consegue usufruir. Né? Tem uma ordem. Isso. Se a gente transforma isso que eu acabei de falar aqui, essa ideia, pra magia, falando Sei. claramente, pra magia, Sei. não existe algum nível em que nós podemos, já que Deus existe, com a permissão de Deus, usar o que a gente está chamando de magia, porque assim, eu suponho que usar a magia, Deus não gosta. Mas não tem nenhum caminhozinho que ele deixa a gente experimentar o que seria? Então, usando com ele, né? Com ele você tem revelação, adivinhação, premonição, faz milagre, cura as pessoas. É plugado com USB nele. Isso é 100% ligado, inclusive, à vontade dele, que tu não faz nada. Lógico, pô. Perfeitamente. Mas tem o Aleister Crowley, por exemplo, o cara Sim. invocava uns bagulho. Aí já é se passar. Vai dizer que é pro bem também, dizer que era tudo pro bem, pra evolução da humanidade.